Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Nós estamos gravando a aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021, aula das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu, e estamos no período da pandemia fazendo essas aulas gravadas e enviamos nos grupos de WhatsApp. Estamos estudando o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que se intitula Mundo Espírita ou dos Espíritos. E hoje vamos estudar o capítulo 9, iniciarmos o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. É um assunto bastante palpitante, né? As pessoas perguntam muito quando sabem que nós somos espíritas, sempre querem saber sobre a influência, a intervenção dos espíritos, né, no nosso mundo. O item 1, que nós começaremos agora, se intitula Penetração do Nosso Pensamento pelos Espíritos, e a questão é a 456. Então, na questão 456, da penetração do nosso pensamento pelos Espíritos, Kardec pergunta: os Espíritos veem tudo o que fazemos? Essa é uma pergunta que assusta um pouco as pessoas, né? Em tempos de Big Brother, de câmeras para todos os lados, as pessoas já ficam preocupadas de estarem sendo vigiadas pela tecnologia, né, que hoje em dia os celulares têm, né, os equipamentos eletrônicos têm. Mas a pergunta aqui é se os espíritos, né, desencarnados, eles veem tudo que nós fazemos. E os espíritos que ajudam na codificação dizem que eles podem vê-lo sim, mas eles só dirigem a sua atenção para aquilo que eles querem ver. Não é assim também conosco? Então imagine você, nós podemos ver, eu, você, qualquer um de nós, podemos ver qualquer canal de TV? Podemos. Qual que a gente vai escolher? Nenhum? Ou aquele que nos interessa? Não é? Então aquilo que nós temos interesse é para onde nós direcionamos a nossa atenção, e por isso nós vemos aquilo que de alguma maneira nós queremos ver, né? A pergunta 457: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Olha, né, Kardec vai insistir ali, e os espíritos dizem que sim, e que muitas vezes eles conhecem até aquilo que nós desejaríamos ocultar de nós mesmos. Aqui deixa eu falar um pouquinho no aspecto da psicologia, né? Nós temos 4 quadrantes aí no cérebro, né? Um quadrante que é aquele do nosso consciente, que eu tenho consciência, né, que eu sei alguma coisa, e as pessoas também percebem que eu sei aquilo. Por exemplo, eu sei escrever e as pessoas sabem que eu sei escrever. Ok. Temos um outro quadrante que são os nossos segredos, aquilo que eu sei, né, que eu penso, mas que eu consigo esconder das pessoas, né, que eu não revelo. Temos um terceiro quadrante que é aquilo que os outros percebem em mim, mas que eu não percebo. E aí entra essa questão que nós estamos estudando. Muitas vezes os inimigos falam isso, né, na discussão, falam assim: mas você não se enxerga? Exatamente, né? Porque é aquela parte que as pessoas conseguem ver. Por exemplo, que eu sou chato, as pessoas conseguem ver que eu sou implicante, as pessoas conseguem ver algum defeito, mas às vezes eu me acho legal, né? Então é aquele quadrante que todo mundo percebe, mas a gente não percebe. Então, nesse sentido que ele falou, às vezes os espíritos percebem coisas que nós nem percebemos a nosso respeito. Um terapeuta, aliás, né, ele estuda e está ali preparado para isso. A gente chega lá, começa a relatar situações cotidianas, e através disso ele consegue perceber em nós coisas que nós não percebemos. Vou dar um exemplo aqui sem nenhuma conotação política. Por exemplo, pessoas que são dadas a serem machões, né? Coisa que está completamente fora de moda aí, e que defendem o uso de armas.
quando você vai estudar psicologicamente essas pessoas, são pessoas extremamente medrosas, não é? Tanto que elas precisam estar armadas porque elas são extremamente medrosas. Mas vai dizer isso para o indivíduo, ele não vai aceitar, né? Ele vai, imagina, isso não, eu não sou, tal. Então, os espíritos percebem essas coisas que nós não percebemos nas nossas características, mas eles, libertos, né, da matéria, conseguem perceber lá no fundinho, né, das nossas intenções, né, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E isso é algo que nós precisamos pensar com carinho, né? Veremos por que adiante. Na questão 457A, Kardec pergunta: assim sendo, quando vos julgais bem escondido, assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Eles falam exatamente isso, não é? Para a pessoa viva eu posso sorrir, falar que gosto dela e por dentro pensar algo diferente, mas no mundo espiritual eu não vou conseguir fazer isso. Portanto, meus amigos, essa questão, sempre que a gente está estudando ela no Livro dos Espíritos, eu falo, olha, como diziam os antigos, é bom nós colocarmos as barbas de molho, porque libertos do corpo físico, as nossas máscaras vão cair. Não dá para eu dizer, não, mas eu, né, sou assim, faço isso. Aqui no mundo encarnado a gente veste muitas máscaras, né, e conseguimos até que enganar muitas vezes. Achamos, né, pelo menos que estamos enganando as pessoas, mas no mundo espiritual isso é impossível. Quando eu sinto, quando eu penso alguma coisa, eu já imediatamente me ligo a espíritos, a energias similares. Eu já contei essa história talvez em outras aulas, aquela cena do livro Nosso Lar, mas se você assistiu o filme fica até melhor para lembrar. André Luiz já estava no mundo espiritual há um bom tempo, tinha passado cerca de 8, 9 anos em região de sofrimento, foi resgatado, estava em Nosso Lar, estava equilibrado, e aí ele consegue autorização para vir visitar a sua família que estava encarnada, sua esposa, né, que estava encarnada, seus filhos. Então ele vem, felizinho, né, visitar a família. Quando ele chega na casa, que era há mais de 10 anos atrás, né, sua casa, ele descobre que a sua esposa estava em segundas núpcias, ou seja, tinha se casado novamente. E ele, né, fica com raiva, ele perde ali o controle e imediatamente, ao perder o controle, ele é atraído para uma região inferior de sofrimento. Como ele já tinha passado por isso, já, né, tinha se recuperado, ele consegue, né, sair dessa situação, né, através da oração, através da tentativa de equilíbrio ali. Mas veja, nós não temos máscaras no mundo espiritual. Me desequilibrei e já entro em sintonia com as regiões de desequilíbrio. Portanto, se eu quero esconder alguma coisa de alguém, dá para fazer no mundo encarnado, mas é bom a gente não fazer, porque estando no mundo desencarnado não teremos essa possibilidade. Por isso precisamos pensar, sentir, falar, agir da mesma maneira, né? Sermos coerentes para que não tenhamos problema em falar uma coisa e no fundo estar pensando outra. A última questão dessa primeira parte aqui do nosso estudo é a 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Bom, aí depende. Se são espíritos inferiores, eles podem rir das nossas mazelas, né, dos nossos pensamentos torpes, das nossas situações, podem até gostar que estamos, né, num caminho inadequado, mas se são espíritos equilibrados, não vão ficar felizes com isso. Não precisa ir longe, você, eu, todos nós. Se a gente vê alguém ali passando por uma situação, poxa, a gente, né, pensa, poxa, essa pessoa podia agir diferente,
não estaria passando por isso, ora por ela, né? Somos espíritas, estamos estudando, já temos condições de fazer isso. Imagino que todos nós aqui, a gente não vai ficar assim, bem feito, é isso mesmo, tem que passar por isso. Pelo menos não deveríamos, né? Não vamos nos deliciar com a desgraça alheia, né? Com a situação de sofrimento do próximo. Mas no mundo espiritual, né? Como no mundo encarnado, temos espíritos de todas as fases hierárquicas aí de evolução. E alguns vão gostar dos nossos tombos, outros vão orar por nós, tentar nos ajudar.